Aleluia. Senta um pouquinho, pessoal. Vou pedir para que a banda permaneça aqui. Eu queria convidar só você a ouvir. A gente está já há algum tempo estudando a palavra do Senhor lá em Colossenses. E Deus tem sido muito gracioso, pelo menos para mim, estudando essa carta. E dando uma olhada, relembrando algumas coisas, tem sido bem importante. Interessante é que a próxima canção que a gente vai cantar, ela fala justamente sobre adoração. Ela fala justamente sobre o chegar na presença do Senhor e o se derramar na presença do Senhor. Colossenses capítulo 3, ele começa justamente assim, olha só. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Você já parou para refletir sobre isso? Quando Ele se manifestar, nós estaremos junto com Ele, sendo manifestos em glória. Quando a gente fala desse grande amor do nosso Deus, quando a gente fala dessa manifestação dEle, quando a gente fala de uma vida transformada, de pensamentos que devem ser lá no alto, Satanás não se agrada com isso. Satanás, ele te persegue, ele traz tudo que é tentação para te derrubar. Interessante é que esse capítulo 3 de Colossenses, ele trabalha várias áreas. Ele trabalha justamente essa questão do pensar no alto. E aí ele entra numa área de cuidados. E depois ele vai falar lá para maridos, para esposas, para filhos, escravos, mestres. E do 1 até o 24 é sobre isso que ele fala. Mas interessante é que quando nós colocamos a nossa mente em Deus, quando nós começamos a trabalhar o nosso ser para somente glorificar a Deus, não dando mais razão de ser às coisas que estão ao nosso redor, a não ser como coisas secundárias, porque a prioridade é Deus em nossas vidas, Satanás, ele não se alegra, e os ataques vêm e vêm cheio. Essa semana eu sofri vários ataques, mas vários ataques. E muitas vezes eu tive que parar e me colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu estou querendo entregar os pontos. Me perdoa porque eu estou querendo abrir mão de alguma coisa preciosa que tu tens preparado para mim. Talvez você esteja vivenciando justamente esse algo especial que Deus está preparando para você. E Satanás está vindo com força total para te tirar desse algo especial que Deus tem para você. Quando a tentação vem, a gente tem que fugir. É o que a palavra nos ensina. Olha lá, ouve o que diz a partir do versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E ele começa: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. E olha só, bondade,
humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é belo perfeito. O amor de Deus traz transformação às nossas vidas. E talvez você tenha chegado aqui hoje à noite e, cara, o amor de Deus tem sido a última coisa que você tem pensado ultimamente. Esse é o momento, gente. Quando a gente chega aqui sábado é para isso. Não é para cumprir rotina. Não é para isso. A gente não chega aqui no sábado só para ter culto de jovens. A gente chega aqui porque às vezes a gente chega cambaleando. A gente chega ferido. A gente chega machucado, maltratado. A gente chega com dificuldades, a gente chega com pecado. E é aqui que a gente tem que ter a liberdade de poder abrir o coração. E dizer, Senhor, eu quero pensar nas coisas que são do alto. Eu quero que meu coração esteja firmado nessas coisas. Paulo, ele diz que a gente deve fugir da tentação sexual. A gente não pode demonstrar, por menor que seja, uma pequena sugestão de imoralidade sexual ou de má conduta dessa atitude sexual, quer seja com o nosso corpo ou com a nossa mente. Ouve só o que diz lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Efésios 5,3 diz assim, ó: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Devemos fugir da tentação sexual. Se você perguntar aos nossos seminaristas, você vai saber que não é no seminário teológico que a gente consegue fugir da tentação. Não é arrumando emprego em igreja, só por estar próximo. Muitas vezes a gente tem que quebrar a síndrome do ombro macio. Conhece a síndrome do ombro macio? Onde Satanás, ele se acomoda bem direitinho e ele começa a falar, e a falar, e a falar, e a falar. Parece que o ombro é tão macio que ele se acomoda de uma forma tão tranquila. E a gente tem que quebrar isso na nossa vida. Muitas vezes permitimos a nossa mente focar justamente nessas coisas. É só um olhar, já é suficiente para tirar a tua mente nas coisas que são do alto. Ele continua, ele diz assim, olha, fuja dos ídolos. Fuja dos ídolos. Nós às vezes cremos ou achamos que podemos nos levantar e lutar contra a tentação. A gente pode, dizer, pode vir que eu estou preparado. E talvez essa semana você tenha feito justamente isso. É interessante que Colossenses diz que a gente deve fugir dos ídolos. Olha o que diz 1 Coríntios 10. Deixa eu só ler para você. Só ouve. Essas coisas aconteceram a eles, e ele está dando ali vários exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aí ele diz no versículo 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Ele fala que o pecado, ele é comum aos homens. Ele não é mais comum aos santos. Por isso que ele diz, fuja da tentação sexual. Fuja da idolatria. O que significa fugir na palavra de Deus, já que está falando tanto sobre essa questão de fugir? Toda vez que olhamos a palavra fugir na palavra do Senhor, e ela aparece mais ou menos umas 6 vezes, dependendo da tua tradução no Novo Testamento,
ela está falando sobre um iminente perigo que estamos correndo e que precisamos sair dele. Esse é o significado. Quando a gente olha as línguas originais, ela está dizendo, olha, você está em iminente perigo, você precisa se retirar disso aí. Nós não somos, queridos, fortes o suficiente para combatê-la nós mesmos. Por isso que precisamos fugir da tentação. Ele fala sobre materialismo, você já parou para pensar nisso? Materialismo destrói a gente. Ele fala, foge da tentação sexual, foge da idolatria, foge do materialismo, foge dos maus pensamentos. Quando a gente apanha aqui, a gente apanha aqui. Quando a gente perde na mente, a gente cai na ação. 2 Timóteo 2:22, quando Paulo escreve para jovens como vocês, ele diz assim, fuja dos desejos malignos da juventude. É porque tem desejo maligno na juventude, senão ele não teria escrito para você e para mim. E ele diz, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Talvez essa semana, a tua luta tenha sido em vão e você perdeu a batalha, porque você perdeu na mente, e caiu na ação. E Colossenses nos chama a atenção, de que os nossos pensamentos têm que estar centrado, baseado, fundamentado nas coisas que são do alto. Interessante é que, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ele não trocou a ordem, ele disse em primeiro lugar, resistam, disse, submeta-se a Deus, depois, resistam ao diabo. Devemos resistir ao diabo, se submetendo a Deus, conhecendo a Deus, buscando a Deus. Infelizmente o desejo que nós temos no nosso coração, o mau pensamento, ele é paciente e persistente, já viu isso? Ele está ali, com a paciência de Jó, para te derrubar. Ele está ali, naquela persistência contínua, ele não para, até ver você no chão estatalado no pecado. Portanto, submetam-se a Deus. Tenha as suas defesas prontas. Qual é a nossa defesa? Intimidade com Deus. Hoje à noite você pode começar a buscar intimidade com Deus. Hoje à noite você pode renovar as suas energias espirituais. Hoje à noite você pode talvez começar a ter energia espiritual. Hoje à noite pode ser noite de mudança na tua vida. Intimidade com Deus. Essa é a nossa primeira linha de defesa. Sabe qual é a outra? Relacionamentos certos e sadios que podemos ter uns com os outros aqui dentro. Relacionamentos certos e sadios são fundamentais para que o jovem possa decolar no seu relacionamento com o Senhor Jesus. Para que ele possa ser ajudado e ajudar no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com os irmãos do corpo de Cristo. É isso que o Colossenses nos ensina. Fala que nós precisamos ter prestação de contas honestas às pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes chegar e dizer, meu irmão, me ajude porque essa situação para mim está difícil. Você tem algum mentor na sua vida? Você tem alguém que está discipulando você? Você tem alguém que você tem a liberdade de falar, sem que ela olhe para você menos do que você é? Se você não tem, começa a orar a Deus. Talvez hoje à noite você precisa colocar diante de Deus esse pedido, Senhor, me dá alguém. Porque a luta no meu coração sozinho não dá. Eu preciso me abrir. Foi por isso que Deus estabeleceu a igreja. Foi por isso que Deus criou Israel. Para que o povo de Deus tivesse com quem se relacionar. E pudesse se abrir. E pudesse buscar forças uns nos outros para vencer. Intimidade com Deus, relacionamentos certos e sadios, prestação de contas honestas, ministério significativo. Acho que muitos de nós aqui servimos ao Senhor. Tem sido significativo o teu ministério, o teu trabalhar com Ele. Você tem tido uma atitude de alegria e gratidão no coração? Essa é a nossa outra linha de defesa. E um espírito vigilante.
Então, a gente para e a gente lembra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando estava pendurado naquela cruz e derramava o seu sangue por toda a humanidade, Ele tinha o teu nome e o meu nome escrito no coração dele, por causa do amor dele para com você e para comigo. Será que você está pensando nas coisas que são do alto? Será que você está buscando aquilo que Deus tem para você? Será que você está dando oportunidades para que o inimigo quebre aquilo especial que Deus tem preparado para cada um de nós? Você veio aqui hoje à noite para isso, para você se ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, o negócio está feio. Você veio aqui hoje à noite para isso, para reconhecer diante de Deus que precisa haver mudança na tua vida. Talvez você tenha chegado aqui e você nunca esteve numa igreja antes, e você veio para cá com o objetivo de começar a entender quem é esse Deus que nos amou tanto ao ponto de entregar a sua própria vida por você. A gente vai cantar uma canção que fala que nós devemos adorar o Senhor. Eu queria pedir que, à medida que cantamos essa canção, ela é uma canção que não é uma canção lenta, mas é uma canção de poder. Eu queria que você pudesse refletir sobre isso que nós falamos aqui. Eu não quero que você pegue o livro de Colossenses e deixe que ele passe desapercebido. Eu quero que você pegue o livro de Colossenses e você coma, engula, que você entenda o que ele tem. E olha que eu só estou pincelando. Eu peguei alguns versículos do primeiro capítulo, alguns do segundo, estou pegando alguns do terceiro. Eu preciso que você em casa olhe o livro todo, tão pequenininho, dá uma lida e diz: Senhor, o que é que tu tens para mim aqui? Você está pronto para adorar o Senhor? Você está pronto a entender o seu amor? Talvez em pé mesmo, talvez ajoelhado, talvez no altar, se você quiser vir. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você pudesse adorar o Senhor, no entendimento de que Ele te ama e que não existe nada maior do que o amor de Deus em nossas vidas. Força suficiente para vencermos as tentações, força suficiente para termos vitória nos nossos empreendimentos, força suficiente para nos manter em santidade, força suficiente para nos mover ao mais além. Porque um dia, quando Ele se manifestar, todos nós nos manifestaremos com Ele.